Hoje a gente tem um tema super importante no Caminhos da Felicidade. Às vezes no nosso dia a dia, a gente quer ser feliz, a gente quer ser boa mãe, a gente quer ser boa profissional, e a gente se pega num instante fazendo tanta coisa. E desse monte de coisa, é tanta coisa que não tem a menor importância. E é óbvio que isso prejudica, isso atrapalha a nossa felicidade. A gente vai falar sobre um tema hoje, e eu vou contar um pouquinho para vocês a história, como eu cheguei nesse tema. O tema vai ser essencialismo. E a gente vai falar hoje com a Luísa Lopes, que é uma grande amiga, uma pessoa que tem uma enorme admiração. E estava contando para a Luísa, antes da gente começar a entrevista, que eu estava na academia, e aí eu fui para a esteira, eu falei, gente, eu preciso... Sabe quando você reza, você pede a Deus, fala, Deus, fala comigo hoje, eu preciso realmente ouvir algo que possa, sabe, me fazer agir. E aí eu vi o podcast de Luísa e falei, é isso que eu vou ouvir. E ela trouxe uma mensagem dentro dessa linha do essencialismo, que eu falei, eu preciso levar isso para os meus ouvintes. Então, é por isso que a gente está aqui hoje no programa Caminhos da Felicidade, para falar com a Luísa Lopes sobre essencialismo. Querida, amiga, seja muito bem-vinda. Flavinha, eu quero falar da minha gratidão, né, de estar aqui com você, falando de um tema que eu amo tanto, que eu até escrevi um livro sobre isso, você sabe, né, felicidade. Eu sei. E você, mais do que ninguém, a felicidade é uma coisa que a gente vai construindo, às vezes com pequenas atitudes. E o essencialismo é uma coisa que eu tenho procurado viver muito, então é uma honra, é um prazer enorme estar aqui falando desse tema e que ele seja útil para outras pessoas, né? Amei saber que eu estava com você lá na esteira, Foi super participando. importante. Então, tem inclusive um livro, né, sobre isso, né, do Greg McKeown, e ele fala da disciplina, da busca por menos. A gente anda no momento, né, Flávia, que a gente anda preenchendo tanto a nossa agenda, numa fazeção de coisas, às vezes a gente não dá nenhum tempo para a gente concentrar naquilo que realmente é essencial, aquilo que realmente importa. Quantas vezes nós estamos colocando a nossa energia em algo que não está agregando, que não está contribuindo? Às vezes a gente nem percebe isso, né? Então, esse é um bom momento para a gente refletir. Preste atenção nas coisas que você está dando importância. São coisas que realmente faz de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz? Como é que eu posso reduzir essa quantidade de tralhas que a gente coloca, às vezes, na nossa mente, na nossa vida? Não só naquele guarda-roupa externo, né? Que a gente olha para o nosso guarda-roupa, tem tanta coisa que a gente coloca ali que às vezes a gente nem usa. Às vezes também isso acontece, né? Na nossa casa interna. A gente traz muitas coisas que a gente que não tem utilidade. A gente preenche tanto a nossa agenda com tanta coisa. Então, essencialista é uma pessoa, nós podemos falar que é um modo de viver. Nós podemos escolher viver de um jeito mais essencialista. O que significa isso? Colocar o foco, procurar priorizar as coisas que realmente são importantes. Pensa no que é importante para você, de verdade. Tem gente que fala, minha família é importante, né? O meu lazer é importante, meu descanso é importante. E eu te pergunto, essa playlist, esses pensamentos que você está ocupando a sua mente, também são importantes, né? Quando a gente não presta atenção onde está nosso foco de atenção, a gente corre o risco de viver uma vida sem sentido. Eu criei uma jornada, né, Flávio? Eu acho que você me acompanha, você sabe que é uma vida que vale. Como criar uma vida que vale? Maravilhoso isso. Como
que eu, assim como você, nós passamos por muitas turbulências e essas turbulências ainda não acabaram. Quando a gente passa por uma experiência de perder um ente querido, de enterrar alguém que a gente ama, né, o corpo de alguém que a gente ama muito, a gente faz essa reflexão. Eu estou vivendo uma vida que realmente vale? Como é que eu estou vivendo esse espaço de tempo entre o berço e o túmulo? Eu estou dando importância ao que importa? E quando a gente fala de essencialismo, não significa que a pessoa está egoísta, que preocupa só com ela mesma, mas significa que a pessoa ela começa a botar atenção naquilo que faz o amor fluir, naquilo que você, assim como eu, fez o curso com o tal Ben Sarra, né? A gente chama do bem-estar interno. Como é que eu posso aumentar os momentos em que eu me sinta bem? Como é que eu posso construir uma pessoa que eu queira estar junto? E isso requer pausas no nosso dia. Quanto mais você ocupa a sua agenda, e nesse livro a gente, né, do essencialismo, a gente fala também da lista de prioridade. E ele pede para resumir em uma prioridade. Às vezes a gente põe prioridade do dia, bota 10 coisas. Ou seja, não é prioridade, definitivamente. Não é. Mas aí você começa, né, a viver meio que no automático, fazendo um monte de coisa, e de repente você se pergunta: o que eu vivi de verdade que valeu no dia de hoje? Qual foi o momento que eu me senti feliz, que eu me senti útil? Fazer essa coleção dessas memórias felizes requer a gente ter uma autoconsciência. Eu estou vivendo uma vida com significado, uma vida com sentido? Ou eu estou aqui cumprindo prioridades que na realidade não são, sendo escravo desse monte de coisa que não agrega, que não me ajuda? Então, um convite para a gente viver o que é essencial é um convite, primeiro, para a gente começar a se auto-observar e se perguntar: eu coloco o foco de atenção naquilo que realmente importa? Importar, né? Trazer de fora para dentro, amarrar em nós. Eu costumo brincar com meus alunos: o problema não é eu pensar muito, o problema é eu pensar muito a mesma coisa e ter pensamentos que são inúteis, que não me tiram do lugar. E aí essa ideia de viver o essencialismo vem nos convidar para um espaço do ócio, que é isso que você já faz e que eu procuro fazer também, que é parar, ir para a tela azul da mente, meditar, refletir, aquilo que os grandes gênios faziam, né, e fazem, ficar sozinho, ou seja, ficar na sua própria companhia, para você sair dessa correnteza de afazeres, desse automático, e você vir para a margem e dar uma olhada. Como é que está meu jeito de transitar pela vida? Como é que estão os meus relacionamentos? Então, da mesma forma que a música precisa de pausa, e o que faz a música ser uma melodia agradável são as pausas, a vida precisa de pausa. E mais do que nunca, né, considerando tudo que nós vivemos, da gente começar talvez a nos perguntar: qual é o propósito dessa vida? Qual é o propósito da vida para mim? Caso contrário, eu fico nesse consumismo todo, nesse acúmulo de coisas que muitas vezes me distancia de quem eu sou na minha essência. Então, o convite é: pare um pouquinho, saia da correria, vem para essa margem e avalie. Eu costumo brincar com meus alunos, você sabe que eu sou uma apaixonada pelo autoconhecimento, né? E principalmente pela programação neurolinguística. Na PNL, nós chamamos isso de quebra de estado.
A quebra de estado significa muda o seu estado emocional. Pare um pouquinho, faça um mapeamento. Como é que você está emocionalmente? Que eu estou experimentando? O que eu estou sentindo? O que eu estou fazendo? Em que isso realmente vai agregar? E, E Luísa, aí a gente vai prestando atenção que tem muita coisa que é inútil. Sim, minha linda. não, e isso é tão importante porque a gente passa uma vida sem sentir isso, sem perceber isso, e quando você chega no final da vida, você fala, meu Deus, o que que eu fiz até aqui? Amada, É, eu sei, assim, essa reflexão que você traz, eu vejo que é uma reflexão muito importante. Então, assim, que eu recomendo para quem está ouvindo a gente, assim, pare por um instante, se permita. Se você não tem 5 minutos na sua vida, no seu dia, para olhar para dentro, para cuidar de você, então realmente você tem um problema seríssimo. Então, assim, para a gente encerrar com chave de ouro, assim, uma dica prática para quem está ouvindo a gente, que agora, que está nesse instante, fosse, não, agora eu vou fazer essa mudança, agora eu vou prestar atenção, uma dica prática para a gente encerrar com chave de ouro, Luísa. é. Uma coisa que eu acredito muito é preserve o seu maior patrimônio. E o seu maior patrimônio é a sua saúde mental, emocional, é essa felicidade que está aí dentro, que muitas vezes a gente não se conecta com ela. Então, comece a abrir mão daquilo que não é essencial. Comece a falar não para aquilo que não vai agregar, que não vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Ninguém vai fazer essa seleção para você. E tome muito cuidado com essa armadilha de achar que tudo é importante, que você tem que aprender tudo, porque existem milhares de opções e existem muitos caminhos aí que vai simplesmente deixar a sua mente cheio de tralhas, cheio de coisas que não são úteis. Então, pegue cada coisa que você está pensando, cada coisa que você está dando importância e decida abrir mão, decida se priorizar, reserve um tempo para você sentir quem é você, sai um pouco do relógio, tem que fazer isso, 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 sai um pouco da tarefa e vem para a bússola e dê um novo senso de direção na sua vida, porque a única coisa que nós sabemos é que ninguém sai vivo da vida. Então a pergunta é: eu estou vivendo uma vida que vale? Né? E procure o autoconhecimento. Hoje tem tanta coisa, né, Flávia, que a pessoa pode fazer no sentido de priorizar o ser, né? A gente fala fazer, 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 mas tem tanta coisa que pode ajudar ela a se voltar para ela mesma, que às vezes eu até comento. Você não precisa se preocupar em se desenvolver tanto. Basta que você se conecta com quem você já é. Porque aí dentro tem uma riqueza imensa. Você é um ser único, você é especial, você é extraordinário, não existe ninguém no mundo igual a você. Então, faça valer esse tempo aqui. É Amada, esse o recado. muito, muito, muito obrigada, né? Eu espero que a sua fala me inspirou e eu espero que inspire os nossos ouvintes também. Luísa, muito, Eu muito que obrigada, agradeço. amada. Um grande beijo para você e um beijo assim gigantesco para todos que estão acompanhando a gente. Gratidão, minha linda. Um beijo para todo mundo e foi uma honra estar aqui com você.